Olá, turma, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. E hoje nós vamos dar continuidade e concluir também o estudo do gênero textual mito. Isso mesmo, nas aulas anteriores nós vimos mitos africanos, estudamos também sobre mitos indígenas e hoje nós iremos estudar sobre mitos gregos, sobre a mitologia grega. Lembrando que o gênero textual mito, ele pertence à esfera dos textos literários, né? Que é aqueles textos que têm uma origem imaginativa, que tem a intenção de provocar uma reflexão no leitor, de sensibilizar. Diferente dos textos não literários, que têm o objetivo de informar, exemplo de notícias, de reportagens, de artigo de opinião. Porém, é bom lembrar, viu? Gênero textual mito pertence aos textos literários. Mas o que vem a ser um mito grego? Em aulas anteriores eu falei para vocês que diversas são as civilizações que buscavam explicar a origem das coisas, os acontecimentos, fossem eles fenômenos ou até mesmo acontecimentos históricos. Eles buscavam explicar através de narrativas mitológicas, de histórias imaginativas. E com os gregos não foi diferente. Então os gregos, eles criaram vários mitos para poder passar mensagem para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória do seu povo. Então, por volta de 3.000 anos atrás, não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. E aí, como explicar determinados fenômenos? Como explicar determinados acontecimentos? Cria-se histórias imaginativas. E aí os gregos procuraram buscar dar um significado aos fatos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais, e até mesmo a origem do universo. Eles criaram uma série de histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente através da oralidade. Lembra que essa é uma das características do gênero textual mito? A origem e a forma de transmissão era através da oralidade. Por quê? Porque os mitos existem há muito tempo. Faz parte da cultura de um povo, da cultura de uma sociedade. E é passado de geração a geração. E na mitologia grega, quem eram os heróis? Quem eram os personagens, as personagens dessas narrativas mitológicas? Na mitologia grega, existem seres mitológicos. Como assim? Quais são esses seres? Existem os deuses, heróis, ninfas e outros semideuses, como eram chamados. Os deuses eram aqueles que tinham poderes sobrenaturais, que eram tidos como um ser superior. E os heróis, quem são os heróis? Os heróis eram seres mortais, tá? Diferente dos deuses. E eles eram filhos de deuses com seres humanos. Então, os heróis podem ser chamados também de semideuses. E as ninfas? As ninfas eram seres femininos que habitavam os campos, bosques, levando alegria e felicidade para o povo. Na arte, nós podemos notar muitas obras de artistas renascentistas e de outros estilos artísticos que utilizava-se muito da mitologia de seres mitológicos em suas obras. Mais à frente vocês vão ver isso nas aulas de artes, tá bom? E há ainda aqueles seres que eram uma mistura de ser humano com animal, como centauros, sereias, minotauros, dentre outros. E aí vocês podem me perguntar, e a aula de hoje vai ter texto? Nós vamos conhecer algum mito grego? Sim, hoje eu vou trazer para vocês um texto que eu comentei, se não me engano, foi na primeira aula do gênero textual mito, que é um mito que trata sobre a origem dos sentimentos, digamos assim, porque que as pessoas têm determinadas atitudes, determinados comportamentos, os sentimentos, melhor dizendo.
para vocês, que é o texto A Caixa de Pandora. É um mito grego, tá? Pandora é uma das personagens da mitologia grega. E dentro nessa narrativa, vocês vão se deparar com outros personagens também. Esse texto, A Caixa de Pandora, ele é uma explicação, digamos assim, uma narrativa, como eu havia dito a vocês, que no gênero textual mito, busca explicar determinados acontecimentos, fatos, ou até mesmo a origem do universo. E nesse mito, A Caixa de Pandora, ele propõe uma explicação para os sentimentos, digamos assim, como medo, raiva, a maldade, a violência, porque existe isso no mundo, certo? Vocês vão descobrir. Então, irão descobrir com base nesse mito, tá bom? Então, vocês devem fazer o estudo desse texto, desse mito, faz parte da mitologia grega. Nas aulas anteriores, nós vimos o mito africano e o mito indígena. E hoje a atividade será com base no mito grego. Façam a leitura, analisem as questões com calma, certo? Que essa atividade vale 5 pontos. E na próxima aula, nós teremos o nosso teste. E o conteúdo do nosso teste será mito, gênero textual mito. E também a prova vai colocar questões sobre o texto narrativo, certo? Que a Pró também falou na primeira aula. E sobre texto literário e texto não literário, tá bom? Dica: texto literário é aquele que propõe aquela reflexão e questionar sobre algo, provocar emoção, como um poema, a letra de uma música, um conto, uma piada. Isso é texto literário. Já o texto não literário é aquele texto que tem o objetivo de informar, de trazer conhecimento, seja esse conhecimento científico, tecnológico ou didático, diferente do texto literário, certo? Então, é isso aí. Lê o texto, faz a atividade e qualquer dúvida, chama aí nos comentários. Tchau, tchau!